Você crê que Deus vai falar com você nesta noite? Ele vai falar, por intermédio do Salmo de número 78. Abra suas Bíblias, no Salmo de número 78. Nós vamos ler apenas 3 versículos. Nós vamos ler o versículo 7, ou melhor, versículo 5, 6 e 7. Nós vamos ler apenas esses 3 versículos, mas nós vamos falar do Salmo todo, Salmo 78. É um salmo longo, mas nós vamos deter apenas nesses 3 versículos. Nós vamos pedir ao Espírito Santo do Senhor que fala ao nosso coração nesta noite por intermédio desse salmo. Meus irmãos, o Salmo de número 78, versos 5 e 6 diz assim: E ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e instituiu uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que transmitisse aos seus filhos, a fim de que a nova geração, presta atenção nisso aqui, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem para a sua vez e referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança, e não se esqueçam dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. Esse texto que vai falar com seu coração nesta noite. Esse texto vai falar diretamente com a sua família nesta noite. O tema que nós vamos usar aqui é família, projeto de Deus para uma geração piedosa. Vamos ler em uma só voz? Vamos lá? Família. Agora você vai falar assim: a minha família é o projeto de Deus para uma geração piedosa. Olha, o que você acabou de falar é muito sério. Que a sua família é o projeto de Deus para uma geração piedosa. Sabe o que significa isso? Significa que você vai preparar os seus filhos. Você vai preparar a sua geração para poder abençoar o mundo. Você vai preparar os seus descendentes para que o mundo conheçam a Deus. Isso é muito sério. É muito sério isso. E falar de famílias nesses tempos é mais do que necessário. Sabe por quê? Há uns 2 anos atrás, no Dia das Mães, o Dia das Mães concorreram com outro dia, com as mães de planta. Lembra disso? Quando foi o ano passado, o Dia das Mães concorreram com o Dia das Mães Pets. E esse ano, a concorrência está o que mais? Com quem? As mamães reborn, os bebês reborn. Irmãos, presta atenção, que loucura, o mundo está muito estranho, irmãos. O mundo está muito estranho. O mundo está estranho demais. E nós precisamos estar atentos. Tem mães levando o seu bebê reborn nas UPAs, nos hospitais. Tem até prefeito dizendo: olha, a mãe que chegar lá com o bebê para consultar, interna a mãe. Imediatamente. Que loucura! Que loucura isso! O mundo está muito louco. E vocês estão nesse mundo. Nós estamos nesse mundo. E quando nós olhamos para esse texto, que é muito comprometedor a nós, esse texto nos faz uma pergunta muito íntima, uma pergunta retórica, e essa pergunta é para você mesmo, é para aguçar em você, é para que você responda para você mesmo, não para a pessoa que está do seu lado,
mas tão somente para você mesmo. E a pergunta é: o que você vai deixar como herança com relação à sua família? O que você vai deixar como herança para as suas famílias? Uma casa? Um bom nome? Uma história? O que você vai deixar como herança para os seus filhos? Tudo isso é muito legítimo. Deixar um bom nome é extraordinário para nós. Deixar uma casa para os nossos filhos, para que não passe o que nós passamos, pagando aluguel, isso também é extraordinário, é maravilhoso. Deixar uma história familiar também é maravilhoso, para que seja contada para as gerações futuras. Isso você até mesmo sabe o que você vai deixar. Eu tenho certeza que a maioria dos pais aqui já pensaram sobre isso. Já pensaram o que vão deixar para os seus filhos como herança. Agora esqueça o que você pensa, o que você já planejou em deixar para os seus filhos como herança. A pergunta é: o que Deus quer que você deixe como herança para os seus filhos? O que Deus quer que você deixe como herança para a sua família, para a sua geração, para a sua posteridade? O que Deus quer? Meus amados, Deus quer que você tenha uma família fiel, independente de qualquer coisa. Deus quer que você tenha uma geração piedosa. Deus quer que você tenha uma geração que teme ao seu nome. E Deus quer que você tenha uma geração que seja fiel ao Senhor. Essa é a vontade do Senhor, para a sua família e para a minha família. Essa é a vontade de Deus. Isso é o que Deus quer. Às vezes você se pergunta: o que eu vou deixar? Mas o que Deus quer que você deixe para a sua família? É isso que você precisa compreender, é isso que você precisa. No mês da família, meus queridos, nós somos chamados a relembrar que o lar é o solo sagrado onde Deus planta a semente da fé, aonde Deus faz com que as nossas famílias frutifiquem para uma geração posterior, uma geração futura. É para isso que Deus criou a família, para glorificar e exaltar o seu nome. Deus criou a família para que você passe para a geração futura, dizendo para elas: existe um Deus nesse mundo que criou todas as coisas. Existe um Deus que cuida da família. Existe um Deus que, além de criar você, Ele criou sua família e a sustenta. Voltemos aqui para o Salmo de número 78. O Salmo, ele é atribuído a Asaf. Quem era Asaf? Asaf, ele foi designado por Davi para liderar o louvor e o ensino no meio do povo israelita. Você pode conferir isso lá em Crônicas, primeiro livro das Crônicas 16, 4 e 5. E ele era um levita. Por que levita? Porque ele é da tribo de Levi. E como levita da tribo de Levi, às vezes nós falamos erradamente que alguma pessoa que toca na igreja é um levita. Levita é porque é da tribo de Levi, não é porque canta. Ele cuidava do louvor, mas cuidava também da ministração da palavra. Ou seja, era um pastor, era o que cuidava das almas da nação israelita. E então, ele escreveu este salmo, meus queridos,
Esse salmo é um dos mais longos. É um salmo campeão em história teológica da nação de Israel. Esse salmo ele foi escrito com o propósito de ensinar às futuras gerações. Ele teve um propósito de mostrar os feitos de Deus, o Deus poderoso, o Deus grandioso, mostrando lições do passado e destacando aqui tanto a fidelidade divina quanto também a infidelidade humana. Olha que contraste. O salmista está mostrando aqui o quanto Deus foi fiel à nação israelita e o quanto chegou algum tempo que o povo de Israel abandonou o Senhor. O povo de Israel deixou Deus de lado. E esse momento aqui era um momento de transição, um momento de mudança de perspectivas, um momento em que eles estavam entre seguir ao Senhor e continuar vivendo a vida longe de Deus até aquele momento. Mas esse salmo, Asaf está lembrando a Israel dos milagres do Senhor. Asaf está lembrando Israel o quanto Deus cuidou desta nação de uma forma muito de perto, experimentando os milagres ali no Egito, experimentando quando tirou eles da escravidão, experimentando ali algo que do extraordinário, a travessia no Mar Vermelho, mostrando que Deus havia dado a eles do seu próprio sopro, da sua própria palavra, do seu próprio punho, a lei, as suas palavras, nas tábuas da lei. E agora um momento em que uma geração, após geração, o povo falhou em guardar o caminho do Senhor. E muitas das vezes, meus queridos, sabe por quê que o povo falhou em guardar o caminho do Senhor? Sabe por quê? Foi porque os pais não ensinaram os seus filhos. Os pais deixaram de ensinar os seus filhos. Deixaram de levar o ensino aos filhos, à família. Olhando para o Salmo de número 78, o pano de fundo desse Salmo, ele é muito pedagógico, é muito ensinador, é para ensinar, é um tom pastoral. Asaf está aqui, como eu já disse, não era apenas cuidava do louvor da igreja, mas ele também pastoreava, ele trazia a mensagem à igreja, falava ao coração da igreja. Esse Salmo também está num tom pastoral. Eu não estou ensinando como os pais pudessem ter o cuidado de ensinar os seus filhos. E esse salmo aqui, meus queridos, ele funciona como um sinal. Sabe aquele sinal que você vai dirigindo, daí a pouco tem verde, amarelo e vermelho. O sinal de amarelo. Atenção. Esse salmo é para que você, como pai, como mãe, como avó, tenha atenção. Ele está chamando a ligar o sinal de alerta. Tenha atenção com a sua família, tenha atenção, nem só com os filhos, mas os cônjuges também precisam ligar a atenção. E meus queridos, então esse salmo ele tem um tom pedagógico, como nós já dissemos, um tom pastoral, e ele funciona como advertência, como um chamado a nós.
essa atual geração que nós queremos, essa atual geração, ela precisa ser ensinada. Essa geração, ela precisa compreender qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas quando o salmista fala dessa geração, e trazendo algo do passado, é para que essa geração não erre, é para que essa geração não continue errando, assim como os pais do passado erraram. Além de convivermos com a questão cultural que nós adquirimos dentro do seio familiar, por exemplo, que não é bíblico, mas é uma benção. Eu já li a Bíblia várias vezes. Esse ano já estamos em Jó, lendo a palavra do Senhor. Queremos chegar ao final do ano, mais uma leitura anual da Bíblia. Eu nunca vi um texto na Bíblia dizendo que devemos comemorar o Dia da Família. Não existe. Mas é legítimo? É bênção? É questão cultural. E nós não podemos deixar o que é bênção para a nossa vida, mesmo que não está nas Escrituras, mas é bênção ter essa cultura familiar, trazer a família ao almoço, ali, esse convívio, esse afeto uns com os outros. Nós não podemos abrir mão disso. Isso é legítimo, é glorioso, mas tem algo ainda maior aqui. Que além dessa questão cultural, nós temos ensinamento bíblico sobre a família. Que nós devemos estar atento, acatar aquilo que a Bíblia nos ensina, o que a palavra de Deus nos ensina a respeito de família. E então aqui, o salmista liga um alerta para nós, para que nós não cometemos os mesmos erros que os nossos pais cometeram no passado, com relação ao ensino aos nossos filhos. A preocupação aqui do salmista é que os filhos se esqueçam dos feitos de Deus. A preocupação do salmista aqui é que os filhos percam a fé. A preocupação do salmista aqui é que os filhos vivam com o coração endurecido para Deus. Veja, irmãos, que questões bíblicas. A palavra de Deus nos alertando para isso. E o problema é que nós estamos olhando para situações dentro dos nossos lares. Os nossos filhos não querem adorar a Deus, não querem servir a Deus. Quando nós chamamos nossos filhos para a escola bíblica, e eles dizem assim, olha, não vou. Aí você fala assim, coitadinho, ele passou a semana toda acordando cedo, foi para a escola, e eu vou deixar ele dormir até mais tarde. Meus irmãos, estamos negligenciando um tesouro dos nossos filhos. Irmãos, nós estamos deixando de ensinar os nossos filhos o que é necessário. Estamos tirando os nossos filhos algo que eles não vão encontrar em outro lugar, a não ser dentro do nosso próprio lar. Estamos criando filhos com corações endurecidos. Estamos criando filhos sem fé. Estamos criando filhos sem temor do Senhor. Estamos convivendo com uma geração que chega perto do pai e diz assim, pai, de hoje em diante eu entendi que eu sou um cachorro. E os pais estão lá, meu filho, mas já que você decidiu ser um cachorro, então tudo bem. Pai, eu decidi ser um gambá, então, meu filho, tudo bem. Cada um com a sua loucura. E nós não estamos acendendo o alerta. E daqui a uns dias, meus irmãos, eu nem sei o que vai ser dessa geração.
eu nem sei o que vai ser dessa geração. E o salmista está aqui, acendendo um alerta, preocupado com as gerações futuras. Que essas gerações vão esquecer de Deus. Que essas gerações vão perder a fé. Que essa geração, ela vai ter o coração endurecido. Quando nós olhamos do ponto de vista da teologia da aliança, o texto vai mostrar que Deus estabeleceu um padrão de ensino no contexto do lar. Deus estabeleceu um padrão, eu quero que você atente para isso. Sabe qual o padrão que Deus estabeleceu para o ensino dentro do lar, no seio da sua família? Que a responsabilidade pela formação espiritual das gerações está profundamente ligada à fidelidade dos pais ao pacto. Ao pacto. Eu vou levar vocês agora lá a Abraão. Deus chamou Abraão e disse assim: vem cá, Abraão. Abraão, de ti farei uma grande nação. Deus não fez uma aliança só com Abraão. Deus fez uma aliança com a família de Abraão. Incluía a esposa, incluía o seu filho Isaque. Deus fez uma aliança com a família. E disse para essa família: olha, de vocês vão através de vocês, o mundo terá uma geração que vai me adorar, uma geração que vai me glorificar, uma geração que vai exaltar o meu nome, uma geração que tem temor e tremor do meu nome. É de vocês que vai surgir essa geração. Ah, meus queridos, quando eu olho para mim hoje, essa graça me alcançou. Essa graça te alcançou. Hoje a sua família está aos pés do Senhor, por causa do pacto, por causa da aliança que Deus fez com Abraão, lá no passado, há tantos anos. E essa bênção alcançou o seu coração, alcançou a sua vida, alcançou a sua família. Que graça, que coisa gloriosa nós compreendermos isso. Que bênção que é. Agora, meus queridos, entendendo isso, entendendo que a sua família é uma família do Senhor. Deus estabeleceu, Deus tem um compromisso com a sua família e quer que nós também tenhamos um compromisso com Ele. O grande reformador João Calvino, ele escreveu nas suas Institutas, as Institutas da religião cristã, um livro maravilhoso, cheio de ensinamentos preciosos para nós. Ele deixou essa preciosidade para nós. E falando sobre família, ele diz assim: olha, Deus estabeleceu a família como uma pequena igreja. Ou seja, a sua família é uma igreja. Você já parou para analisar isso? Dentro do seu lar você vai adorar ao Senhor. Dentro do seu lar você vai ler a palavra do Senhor. Dentro do seu lar você vai ensinar os seus filhos no caminho em que devem andar. É dentro do seu lar. A sua casa é uma igreja. O seu lar é uma igreja do Senhor. O seu lar é um espaço onde a palavra de Deus ela é ensinada. O seu lar é onde a oração deve ser algo constante ali. Dentro do seu lar é um espaço onde você vai viver essa graça do Senhor através do temor e tremor e ali cultivar uma família aos pés do Senhor. O ensino do Salmo de número 78, ele nos mostra esse princípio. O lar
é o primeiro púlpito onde se prega o caráter de Deus. Lembra disso. Lembra disso. O lar é o primeiro púlpito onde se prega o caráter de Deus. É lá, dentro do seu lar. Portanto, nós estamos acostumados a terceirizar o ensino aos nossos filhos. Nós achamos que os nossos filhos têm que aprender de Deus através do pastor, através das professoras da escola bíblica dominical. Aqui é só um reforço, irmãos. Mas é dentro do lar que você vai ser quem Deus estabeleceu para ensinar os seus filhos. É você, como pais. Portanto, meus amados, essa porção das Escrituras, que é o Salmo de número 78, ele tem grande importância para nós hoje, especialmente no contexto do mês da família, quando nós falamos de família. Ele nos chama a olhar para trás com reverência, olhar para o presente com responsabilidade e olhar para o futuro com esperança, para que a fé não morra conosco, mas ela é transmitida de forma gloriosa e extraordinária para as próximas gerações. Olha, até aqui eu falei para vocês o que é o Salmo 78. Até esse momento eu só trouxe informação para você. Agora eu quero aplicar isso ao seu coração. Eu quero aplicar esse texto ao seu coração. Porque o salmista, ele vai nos ensinar a ter uma família piedosa, a ter uma família que vai abençoar gerações. Família, projeto de Deus para uma geração piedosa. Você quer que a sua família seja uma geração piedosa? Então, comece dentro do lar. A piedade, ela começa dentro do lar. Olha o que o salmista diz no verso de número 5. Ele diz assim: e ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que os transmitisse aos seus filhos. Olha a primeira fase, diz assim: e ele estabeleceu um testemunho em Jacó. A palavra aqui, testemunho, ela se refere à revelação, de forma em que Deus quer que nós compreendemos a sua vontade. Então a primeira coisa que o salmista vai nos mostrar, se nós queremos uma família piedosa, é que eu e você, nós precisamos compreender que dentro do lar não prevalece a minha vontade. Prevalece a vontade de Deus. É a vontade de Deus que prevalece dentro dos nossos lares. Quando ele disse assim, e ele estabeleceu, né? Vamos voltar aqui. E ele estabeleceu um testemunho em Jacó. O que ele quis dizer? Jacó, quem era Jacó? Jacó é aquele que o nome dele foi mudado para Israel. Israel aqui significa o povo de Deus, significa uma geração. Ele usando aqui o salmista, o salmo é um cântico, ele usando aqui essa declaração de forma poética, mostrando aqui que Deus está falando para as famílias, para mim, para você, que a sua vontade, ela é clara, e ela precisa prevalecer dentro das nossas famílias. A vontade de Deus é superior à nossa vontade.
O desejo de Deus é maior do que os nossos desejos. Então ele está dizendo aqui, olha, a minha palavra, a minha vontade deve sobressair diante de qualquer vontade dentro da família. Ainda caminhando no texto, o salmista diz assim: instituiu uma lei em Israel, né? A lei do hebraico é a Torá. E ele então está dizendo, olha, quando ele fala sobre a palavra lei, está se referindo à instrução divina, não apenas os 10 mandamentos, mas mostrando aqui o corpo completo da revelação moral e cerimonial de Deus. Deus falando através da sua palavra. Deus mostrando, olha, é o que eu quero. É o que eu quero que vocês façam, é a minha vontade, e a minha vontade está expressa na minha lei, ou seja, na minha palavra. Você quer conhecer alguma coisa sobre família, sobre o que você precisa compreender sobre família? Volte-se para a palavra do Senhor. Traga a sua família para dentro da palavra. Eu costumo dizer que a Bíblia não tem uma fórmula mágica para resolver os problemas familiares. Não tem. Mas a Bíblia tem verdades santas para nos orientar a respeito da família. E sou ousado a dizer para você, não precisa recorrer a mais nada. Não precisa recorrer nem a outros livros. Somente a Bíblia, ela nos orienta como nós devemos conduzir a nossa família. Então veja aqui, o autor do Salmo de número 78, Asaf, está dizendo para minha família, para mim, está dizendo, olha, segue a vontade de Deus, segue a palavra do Senhor, é isso que vocês precisam fazer. Caminhando um pouco mais, ele diz assim, e ordenou aos nossos pais que os transmitisse aos seus filhos. Aqui está o foco da aplicação, meus queridos. Aqui está realmente o que Deus quer. Ele está dizendo aqui, ele está em fase de ordem. Deus não está aqui pedindo para você. Deus não está aqui dizendo para você assim, olha, por favor, ensine os seus filhos sobre a minha palavra. Deus não está dizendo isso. Deus está dando uma ordem. Aqui uma ordem, a ordem divina aqui. Não foi apenas para guardar a lei, mas também para transmitir para as próximas gerações. Ah, meu Deus, o Senhor é bom demais para comigo. A ideia aqui é uma obrigação familiar. Uma obrigação familiar multigeracional e pessoal. É onde você e eu precisamos ter o cuidado para que as nossas gerações, elas possam ser gerações piedosas, e que essa geração, ela possa mudar o mundo, com a palavra do Senhor, com a graça de Deus, com o poder de Deus. Então, meus queridos, a piedade, ela não começa dentro da igreja, mas começa no ambiente íntimo da família, começa dentro do lar. Começa dentro do lar, é onde nós ensinamos nossos filhos a temer o nome do Senhor. Então a responsabilidade da formação espiritual das nossas crianças é antes de tudo dos pais. É lá. É no lar. O lar é o primeiro local de culto. É o primeiro seminário. É a primeira escola de piedade para os nossos filhos. É no lar. Uma outra coisa que eu quero ensinar a você aqui, nesta noite, é que a fé deve ser transmitida às futuras gerações. Olha o que o salmista diz agora, o verso 6. Diz assim, para que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer. Meus queridos, presta atenção. Eu me emociono com isso. Deus está dizendo para mim e para você, ore para os seus filhos que ainda não apareceram.
ore pelos filhos dos seus filhos, para que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda não nasceram, se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes. Olha aqui, para que a nova geração os conhecesse. Meus irmãos, olha para vocês verem. Nós temos aqui um objeto de transmissão da lei e do testemunho de Deus para a nova geração. O salmista usou uma palavra aqui, a palavra dor. A palavra dor significa geração, mas não é qualquer geração, uma geração vindoura, uma geração que virá ainda, um povo que ainda virá. Irmãos, Deus está nos ensinando a orar pelos filhos dos filhos. Você que tem um filho aí de 1 ano, ore pelos filhos dele. Deus está ensinando a fazer isso. Deus está nos ensinando para que nós tenhamos uma geração abençoada, uma geração que no futuro vai glorificar e exaltar o santo nome do Senhor. E quando ele usa aqui a palavra iada, ele usa a palavra iada do hebraico, ele está dizendo que essa geração não é uma geração comum, é uma geração que tem relacionamento, que tem intimidade, aonde o amor, a graça de Deus, o fervor do Senhor está constante no seio da família. Família que adora ao Senhor, que sirva ao Senhor, família que glorifica o nome do Senhor, uma família que abençoa a igreja, não é aquela família que chega na igreja, só dá problema, só dá trabalho. Meus irmãos, presta atenção nessa frase, não é minha, já ouvi muitas vezes. Se a família vai bem, a igreja vai bem. Mas se a família vai mal, a igreja vai mal. Sabe o que quer dizer isso? Se a igreja está mal, é sua responsabilidade com a sua família. Sua família não está abençoando a igreja, está amaldiçoando a igreja, a obra de Deus. Cuide da sua família. Cuide da vida piedosa da sua família. E o texto é claro quando fala sobre isso. Uma geração que ame ao Senhor, que tem um relacionamento com Deus, íntimo com Deus. Às vezes nossos filhos nem sabem quem é Deus, não conhecem a Deus. Eu falo lá na igreja que é muito fácil levar os filhos para a igreja. O difícil é levar os filhos para Jesus. Não leve os seus filhos apenas para a igreja, leve os seus filhos para Jesus. Ensina os seus filhos a amar a Deus sobre todas as coisas. Ensina os seus filhos a amar os irmãos. Ensina os seus filhos a amar o pastor ou os pastores. Ensina os seus filhos a servir. Olha, nós orgulhamos nossos filhos como ter um diploma de doutor. É bênção, é ótimo. Faz isso mesmo. Dá, se você puder dar isso, dá para os seus filhos. Mas ensina a ele algo maior, a vida piedosa. Ensina ele a servir. Ensina ele a viver a vida cristã, porque vai ser um grandioso doutor. Vai ser uma bênção. Vai ser uma graça de Deus. Que bênção é quando os nossos filhos dão testemunho lá no seu trabalho. Quando os nossos filhos mostram realmente o Deus que eles servem. Sabe por que muitos filhos vão para a faculdade e chegam lá, depois dos anos de faculdade, ele volta para casa e abandonou a fé? Você sabe por quê? Porque não foi ensinado. Não foi ensinado.
Porque, olha, se você ensinar, você pode mandar os seus filhos para a cova dos leões, que Deus vai tampar a boca deles lá. Não se preocupe, porque se você ensinar, ensina a criança no caminho em que deve andar. Porque se ensinar, meus irmãos, fica tranquilo, que Deus vai os guardar aonde quer que eles estejam. Se você ensinar os seus filhos a amar a Deus sobre todas as coisas, de fato e de verdade, pode mandar ele para a cova dos leões, que ele vai ser como Daniel. O Senhor vai estar ali com eles. Então, meus amados, veja bem, o texto ainda continua, verso 6 continua dizendo: filhos que ainda hão de nascer. O ensino não tem como alvo apenas os filhos vivos, mas também os que virão futuramente, os do futuro. São os futuros descendentes. Meus irmãos, a visão do Senhor, a visão de Deus é transgeracional. A família é um canal de bênção. São bênçãos eternas para os filhos ainda, que não são ainda concebidos, que não foram ainda concebidos. Meus irmãos, veja que até o próprio Senhor Jesus, Ele orou por uma geração futura. Lá em João, no capítulo 17, a oração sacerdotal de Jesus. Jesus, então, Ele ora, diz assim: Pai, eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que virem a crer em mim, por meio da palavra que forem falados a eles. Jesus, Ele nos ensinou a orar pela geração futura. Jesus orou por mim, Jesus orou por você. Nesta oração, Jesus orou por nós. Jesus orou por uma geração que viria para glorificar e adorar quando a palavra chegasse ao seu coração. Ele ensinou isso para você. Agora você, mais uma vez, a palavra de Deus, lá na antiga aliança, ela já havia trazido esse conceito para nós, que nós deveríamos orar pelas gerações futuras. E o texto, ele diz ainda que se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes. O verbo aqui, levantar-se, ele transmite aqui uma ideia de assumir responsabilidade. Olha, é responsabilidade sua. É responsabilidade sua. E a sua responsabilidade não é apenas ensinar os filhos, mas ensinar de tal forma que eles se tornem também mestres para os seus filhos que virão. Quanto é triste, meus irmãos, escutar aquelas histórias. Ah, o meu avô era um crente, um servo de Deus. O meu avô era um homem de Deus. Ele abriu campos missionários. Ele, no tempo dele, ele falou de Jesus, pregou. Mas agora tem uma geração que não conhece ao Senhor. Tem uma geração que não glorifica ao Senhor. É exatamente disso aqui que o salmista está preocupado quando Deus falou o coração dele através desse cântico. A ideia aqui é que nós tenhamos a responsabilidade de ensinar os nossos filhos a tal ponto que eles vão ensinar para a próxima geração, a geração futura. E aqui então, meus queridos, nós olhamos para o último ensino dessa noite. O propósito aqui é gerar corações piedosos. Olha o verso de número 7, que diz assim: para que pusessem em Deus a sua confiança, e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. A primeira fase do texto, ele diz assim: para que pusesse em Deus a sua confiança.
A expressão aqui, meus queridos, indica um ato contínuo, uma continuidade. Não é apenas uma crença pontual. O ensino da fé, ele visa levar os filhos, depositando a vida em Deus, com total dependência dEle. Ensina os seus filhos a não depender do dinheiro, a não depender da sua intelectualidade, da sua expertise, mas ensina o seu filho a depender de Deus. Ensine ele a depender de Deus. E o texto continua dizendo: e não se esqueçam dos feitos de Deus. O verbo aqui, esquecer, tem um sentido espiritual e moral. Ou seja, vou até usar a palavra aqui, shakash. A palavra shakash, ela é usada em um momento muito especial para o judeu. É usado em um momento especial. E esse momento especial é dizer assim: olha, não negligencie, não abandone. Asaf está dizendo aqui para mim e para você como pais: não abandone isso, não negligencie o ensino ao seu filho. Não negligencie a oração ao seu filho. Não negligencie a palavra de Deus ao seu filho. Faça chuva, faça sol, traga o seu filho para adorar ao Senhor. Estamos com mania de deixar filho em casa, dia de culto, dia da adoração. Traga os filhos para adorar ao Senhor, para viver essa fé que o Senhor implantou nos nossos corações. Ah, meu filho, depois que ele tem uma certa idade, aí ele vai tomar a decisão. Que isso, irmãos? Lá na sua casa, criança de 1 ano toma decisão, 2 anos toma decisão. Onde você aprendeu isso? Estamos precisando de ler mais a Bíblia e parar de ler esses livros de autoajuda. Para com isso. Esses livros de autoajuda estão matando a fé dos crentes. Volte para as Escrituras, volte para a palavra, volte para os ensinamentos do Senhor, para a palavra de Deus, para que você possa, sim, estar ensinando os seus filhos verdadeiramente o caminho do Senhor, o que realmente deve ser ensinado. Então o autor está dizendo aqui: olha, não negligencie, não abandone o que Deus incumbiu você de fazer. Olha, sabe por que ele está dizendo? Para você não abandonar o ensino, não negligenciar o ensino. Sabe por quê? Porque o oposto de tudo isso aí, sabe o que é? A apostasia, a perca da fé. O dia que seu filho perder a fé, você vai ver o porquê que ele perdeu a fé. É porque foi negligenciado a ele o ensinamento da palavra. Ensinar os nossos filhos a história da redenção e manter a fé é algo que é colocado, incumbido a nós como pais. E o autor aqui, ele encerra o versículo dizendo assim: mas lhe observassem os mandamentos. Meus irmãos, a obediência, ela é o fruto do conhecimento e da confiança. Aqui não se trata de legalismo, mas da resposta amorosa e piedosa à aliança. O termo aqui, mandamentos, aqui, quer dizer toda a vontade de Deus. Toda a vontade de Deus. Não sirva a Deus pelas metades. Não sirva a Deus em partes. Mas nós devemos mergulhar nessa graça gloriosa de Deus. Nós devemos estar por inteiro nesta vida que o Senhor nos abençoou e abençoou a nossa família. O ensino no lar tem um fim claro,
que é gerar fé, gerar gratidão, gerar obediência em relação a Deus. Irmãos, quando o lar silencia sobre Deus, a próxima geração viverá o inferno aqui nessa terra. Drogas, prostituição, tudo que você pensar. Tudo de ruim. De vez em quando, você começa a ouvir de pessoas que viveu a fé dos pais, mas depois abandonou e foi viver o mundo de forma desesperadora. Então, meus queridos, eu quero concluir a nossa mensagem dessa noite dizendo para mim e para você que a família é muito mais do que um arranjo social. É uma instituição divina, criada com um propósito eterno. Essa família, ela foi dada por Deus como oficina, aonde caráteres são moldados, uma geração é preparada para a eternidade, com fidelidade ao Senhor. Eu chamo a vocês aqui, nesse encerramento do mês da família, o mês do lar, eu chamo a você aqui a fazer uma renovação. Tudo o que vocês aprenderam de palestras, de momentos de orações, de ensinamentos sobre família, a palavra de Deus nos ensinando, vamos colocar isso em prática, para que a gente possa preparar uma geração futura, uma geração que aprenda a amar a Deus sobre todas as coisas. Eu quero dizer a você, pai, ou pais que estão aqui nesta noite, lidere a sua casa espiritualmente. Mães que estão aqui nesta noite, sejam colunas de sabedoria e graça dentro dos seus lares. Aos filhos que estão aqui, filhos, sejam obedientes, honra o seu pai e a sua mãe. As vovós e os vovôs que estão aqui nesta noite, que vocês sejam intercessores das suas famílias, dos seus netos e também conselheiros. Famílias, volte para o altar do Senhor. Volte para o Senhor. Volte a adorar ao Senhor dentro dos seus lares. Volte a ler a Bíblia, a palavra de Deus. Volte a orar com seus filhos. Volte. Que os pais possam retornar ao papel de mestres espirituais dentro dos seus lares. Igreja, apoie a família. Igreja, seja uma bênção na vida das famílias. Sejam bênçãos. Família, vocês, nossas famílias, elas são um projeto de Deus para uma geração piedosa, uma geração que virá para glorificar e exaltar o santo nome do Senhor. Eu quero dizer para vocês que a Europa não teve esse cuidado. A Europa hoje encheu de muçulmanos. A Europa que foi o berço do cristianismo por longos e longos anos. Ali nasceu grandes igrejas, onde houve a reforma protestante, onde nós fomos abençoados com grandes teólogos. Nós somos abençoados com grandes ensinamentos da palavra do Senhor. E hoje a Europa morreu espiritualmente. Está morta. Eu tenho um amigo que
ele é missionário na Europa, e ele diz assim, olha, eu pastorei uma igreja que no passado, ela foi uma igreja de 5.000 pessoas, pastor Jorge, 5.000. Hoje eu pastorei 5 pessoas. Uma igreja que foi de 5.000 pessoas, hoje ele está pastoreando uma igreja com 5 pessoas, pasmo, todas as 5 da mesma família. O cristianismo morreu na Europa, porque não prepararam geração. Não prepararam uma geração. E na Europa já temos países na Europa que governadores são muçulmanos, já estão proibindo orar nas creches, orar nas escolas, estão proibindo ler a Bíblia. A Europa já está proibindo você orar em praça pública. A Europa já está proibindo você ler a Bíblia. E quem é o culpado de tudo isso? É uma geração que não preocupou com a geração futura. E hoje estão amargando uma vida longe de Deus, longe dos propósitos do Senhor. Então, meus amados, que nós possamos pensar nisso. Asaf escreveu esse salmo ligando aquela lâmpada amarela de alerta. Fique atento, fiquem alerta com o mundo que você está trazendo para dentro do seu lar, para dentro da sua família. Cuidado com isso.